Eu vou colocar, então, na tela agora, para mim, o Tega, Eduardo Tega, CEO da Sporteca, grande parceiro, grande Tega, seja bem-vindo, boa tarde. Salve, salve, grande Eric, tudo bem? Me ouve bem? Tudo ordem. Tudo bem, tudo em paz, tudo ótimo. E vamos chamar também para o papo aqui o Reginaldo Diniz, o CEO da End-to-End, grande Reginaldo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo em ordem, tudo em paz. Mara, fala, Tega, tudo certo? Tudo bem, Regi, como vai? Bom revê-los, amigos. Tudo ótimo. Prazer é meu também. Senhores, para a gente começar esse papo, eu queria fazer uma provocação para vocês aqui. Outro dia eu participei de uma live e o Peter do Facebook falou uma coisa que gravou para mim. Foi o seguinte: a gente não teve nenhuma inovação tecnológica na pandemia. Não surgiu nada novo, não surgiu nada diferente. A grande inovação, o que veio realmente de diferente foi simplesmente o fato de que a gente passou a usar as funcionalidades que já existiam ali. E eu queria entender com vocês um pouquinho disso, porque quando ele me falou isso, para mim chamou bastante a atenção, porque realmente é isso. Como é que a gente pode dizer o seguinte, o que a pandemia realmente digitalizou da nossa vida e como isso está hoje mudando essa realidade? Aí eu vou pedir para passar a palavra primeiro para o Reginaldo. Por favor, Reginaldo. Legal, Eric. Primeiro, prazer enorme estar nessa oportunidade com vocês, falando de tecnologia em prol do consumidor, e esse consumidor apaixonado, né, que é o torcedor de futebol, o fã de esporte em modo geral. Eu, antes de responder, eu quero fazer uma analogia com um filme que é famoso, que é o Náufrago, né? E tem uma cena desse filme que o Tom Hanks se mata para poder fazer fogo, arrebenta com as mãos e ele descobre que o vento propaga o fogo, né? Na verdade, esse sopro que a gente está tendo de realidade com a pandemia é justamente o que você provocou, em que a gente, de fato, tinha uma série de plataformas, tecnologias disponíveis, mas a gente não soprava, né? não tracionava isso. Em linhas gerais, o que eu venho percebendo, principalmente aqui na End-to-End, os casos que a gente tratou e os cases que nós criamos através dos projetos, é que, de fato, utilizar melhor esse tracionamento das tecnologias disponíveis a favor dessa integração de consumo do esporte, do clube, mesmo sem os jogos, foi uma sacada em que quem conseguiu realmente fazer com que isso acontecesse deu um passo à frente. Tem muita inovação ainda para ser explorada dentro das próprias tecnologias disponíveis. Então, acho que é mais ou menos nessa linha que eu imagino que tanto clubes como empresas como a nossa, como a do Tega, também conseguiu surfar numa onda de aproveitar melhor essa relação que a gente está criando um evento gigante, com grande audiência, através das tecnologias, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente, isso que eu ia brincar, falar isso, né? Pô, a gente está vindo das lives e vindo de poder fazer, poder trabalhar, poder quebrar a distância com isso. Ô Tega, como é que é essa relação de pandemia e digitalização, hein? A pandemia ela fez acelerar, né, esse processo de digitalização, Eric, nos clubes do futebol brasileiro, que, na minha opinião, aconteceria lá mais próximo da renovação do próximo contrato, né? Então, ela antecipou, ela acelerou esse processo, né? E ela, em função de emplacar novos hábitos e comportamentos no torcedor brasileiro, no consumidor brasileiro, né? A gente também, no futebol, não foi diferente. Passou a realizar novos hábitos de consumo e atividades online que não eram tão comuns no nosso dia a dia. Foi um grande laboratório sobre a velocidade das mudanças nos hábitos de consumo do torcedor com o uso da tecnologia, inclusive, né? E essas mudanças, elas já estão e vão impactar ainda mais o jogo como a gente o conhece hoje, né? A forma de treinar, as regras, a forma de produzir conteúdo, de distribuir conteúdo e a forma de consumir conteúdo, né? Então, ela foi um grande laboratório, né? Se teve alguma coisa boa essa pandemia, foi que talvez ela acelerou um movimento em prol dos clubes
muitos clubes já se viam como uma empresa de entretenimento, que também faz gol de quarta e domingo, mas algumas poucas só conseguem entender que elas também são empresas de tecnologia. Empresas de entretenimento e empresas de tecnologia. Tá aí, é bom que a gente vai adquirindo outras ideias boas para falar aqui. Agora, elas são também máquina de vendas. E aí, Regi, só para entender uma coisa, como é que vocês conseguiram fazer o Atlético Mineiro vender 100 mil camisas dentro de um conceito que você usou um pouquinho isso que o Tega falou, sendo uma empresa de conteúdo, de geração de conteúdo, né? O Atlético Mineiro como uma plataforma de geração de conteúdo, de engajamento do fã e de geração de receita. Conta pra gente um pouquinho o que o Manto da Massa conseguiu fazer com que a tecnologia virasse o grande motor para gerar uma receita que nenhum outro clube conseguiu ter durante a pandemia. Eric, o case Manto da Massa ele revela uma esfera social, né, que também aconteceu durante a pandemia, dessa carência do relacionamento, dos canais de contato, né, da digitalização dessa relação de forma bastante intensa, porque você não tem o entretenimento no jogo, você não tem a possibilidade de ir ao estádio, e o clube foi até o torcedor, né? O torcedor normalmente vai até o estádio em busca daquela paixão. Na verdade, o clube foi até o torcedor, começando numa brincadeira de trazer o torcedor para participar da história do clube, desenhar a camisa, e para esse desenho de camisa tem que ter tecnologia para você absorver os mais de 1.500 desenhos. Depois você faz uma votação popular, você também precisa de tecnologia, com data science adequado, né, junto com a parceria que nós montamos com a Armacore e do Fernando Fleury, para capturar esses cadastros, votantes e qualificados. E o que foi bacana, mais de 70% desses cadastros não haviam tido nenhum contato com o Galo na Veia, que é o programa para sócio do Atlético. E quando a gente lançou efetivamente a venda, já estava na cabeça do consciente coletivo individual do torcedor de que aquilo era dele e que a gente tinha que disponibilizar uma plataforma que fosse de fácil acesso, com baixa fricção. Então, a tecnologia também ajudou a que o processo de compra fosse simples e rápido, que ele, com poucos cliques, pudesse consumir aquela camisa, né, numa jornada mais fácil. E, ao longo do tempo, nós fomos ajustando a rota, de novo, ouvindo o consumidor através do quê? Das redes sociais, a utilização adequada da tecnologia, né? Ouvindo ele através do Instagram, do Facebook, do Twitter. Então, toda essa construção constante de participação, né, e que dá nome à nossa empresa, que a gente lembra de fim a fim, é ouvir o torcedor, fazer com que ele pertencesse efetivamente a um projeto embarcado em tecnologia de contato, canal digital, relacionamento, meio de pagamento. Então, a gente fez o simples, a gente só ordenou essa jornada de forma que as plataformas, de novo, como você provocou, disponíveis, tivesse uma conexão voltada ao consumidor. E é uma frase que a gente usa muito, né? Todo torcedor é um consumidor vestido de paixão. Então, o volume de uma camisa vendida a cada 7 segundos e 100 mil camisas é essa paixão inexplicável que muitas vezes o torcedor tem pelo seu clube. A partir do momento que a gente transforma essa relação numa plataforma que seja fácil de consumo, evidentemente a gente vai potencializar um dinheiro que não estava tão disponível assim para o clube naquela ocasião. Ô, Teca, explica para a gente um pouquinho o conceito que existe dentro do Super App, se a gente pode dizer assim, da Sporteca, que já tem o São Paulo, já tem o Fortaleza como clientes, enfim. Qual é a ideia? É também gerar um pouco isso, tudo que o Reginaldo falou, do torcedor como um consumidor de qualquer coisa em potencial, né? Eu brinco que não existe nenhum outro mercado que você atua em que você entrega um pior produto para o consumidor, que seria o time ser rebaixado, por exemplo, de divisão, e aumenta o consumo do torcedor. Né? Seria como se a gente passasse a ter Coca-Cola sem gás e a gente comprasse ainda mais a Coca-Cola. Então, como é que é essa relação, Tega? Qual é o conceito por trás do Super App e o que isso traz embarcado a tecnologia e o conceito que, no fundo, é isso, né?
é pessoa, é o quanto a pessoa tem paixão por aquilo. Claro, Eric, vou até dar um passo atrás em relação ao conceito da Sporteca, né, essa nova iniciativa, a nossa empresa de tecnologia, né, para transformação no esporte de uma forma exponencial. E esse projeto começou há um pouco mais de 2 anos, mas efetivamente a gente entrou em campo em dezembro de 2019 para detectar uma série de problemas e dores de clubes parceiros, né, que a gente tem abertura, e entendeu rapidamente a necessidade de sanar essas dores no melhor relacionamento, criando um veículo, um canal entre clube e torcedor, né, que fosse inteligente, que pudesse trazer e aproximar, engajar esse torcedor de uma forma gamificada, de uma forma que funcionasse, que fosse na linguagem desse torcedor. Ou seja, quanto mais conhecimento eu gero do meu torcedor em relação a seus hábitos, em relação ao que ele espera do clube, da forma como ele quer consumir o clube, mais eu devolvo para ele moedas, pontos que permitam recompensá-lo de coisas que muitas vezes não tem preço, né? No próprio Atlético Mineiro, na semana passada, 10 torcedores que com um nível de engajamento alto trocaram suas moedas por uma experiência única com o Éder Aleixo, né? Uma videocall que muitos deles se emocionaram. Então esse é um exemplo, né, entre tantos, aonde a gente no conceito de super aplicativo, super app, né? Então a Sporteca ela também tem um time de desenvolvimento, né, próprio. É uma equipe incrível de desenvolvimento hoje que a gente constrói tecnologia, e o Super App é um primeiro produto construído pela Sporteca, no modelo de negócio onde a gente principalmente alerta ao clube, porque ele é também uma empresa de tecnologia, ele precisa de uma tecnologia, de um legado tecnológico proprietário, ele tem do torcedor, a paixão do torcedor, que é algo incrível. Alô? Oi? Oi, voltou, Tega. Voltei? Coisa da nossa amiga tecnologia, voltou. É isso aí. Então vamos lá. Fica tranquilo. O clube tem numa ponta a paixão do torcedor, o Big Data. Ele tem um conteúdo que é riquíssimo. E não estou falando só do jogo, né? Nós temos treino, bastidores, histórias de conquistas, ídolos, ex-ídolos. E ele precisa de tecnologia. Ele usa plataformas de terceiros que distribuem o seu conteúdo, e são essas plataformas que acabam ganhando dinheiro com o clube. Então a gente construiu um projeto, um super app, um conceito, um modelo de negócio que favorece quem é o vetor de transformação do futebol brasileiro, Eric, né? Você sabe bem que é o clube, né? E o clube, sim, com tecnologia, ele começa a se posicionar de uma forma muito interessante, porque o Super App, ele como um veículo de comunicação e de engajamento, rapidamente o clube percebe que ele se torna o canal proprietário principal, né? Que com tecnologia nativa ele consegue ativar esse torcedor com uma mensagem, com push em tempo real, entender os vários nichos e com features como geolocalização e tantas outras questões. Hoje a gente tem condição, por exemplo, o Super App, de detectar 8 sensores quando o celular permite ter 8 sensores, e quando ele habilita a gente usar isso. Isso é uma riqueza de detalhes numa jornada do torcedor que começa antes, durante e pós o jogo, né? A gente olha muito essa questão da digitalização de clubes mais maduros, né? Que a gente mede do seguinte parâmetro, né? Esse clube que tem uma estrada de digitalização já de alguns anos e mais madura, ele faz dinheiro, faz novo dinheiro, independente do jogo, independente da bola rolando. 24/7, 365 dias por ano, né? 80% da torcida do Flamengo não está no estado do Rio de Janeiro, né? 60 mil pessoas, 70 mil pessoas vão ao estádio, né? A indústria do entretenimento e a do futebol e a do esporte que estão inseridas, ela tem muito mais propensão a um modelo de negócio de cauda longa, né? Nas palavras do próprio Marcelo Paz, de fazer pouquinho de muitos. E é essa a pegada, né? Então, aumentar o tempo de relacionamento do clube com milhões ao mesmo tempo, 24/7, aumentar o poder do clube de atrair marcas, de ativar essas marcas de uma forma diferente do que elas estão acostumadas, né? Estimular transações. O clube já tem a paixão, né? Com a tecnologia, ele traz exponencialidade para essa equação, né? Então, paixão exponencial, 24/7, é uma cauda longa de receita. E é isso que a gente traz, e está sendo uma jornada incrível, né? Porque a gente hoje já tem
em 4 meses apenas, um número muito expressivo já de torcedores em cada uma desses clubes nessa plataforma, vários outros clubes aí por implementar, e todos precisando da mesma coisa, com urgência de um enriquecimento desse relacionamento, de uma forma de ativar, de criar transações, de pôr a criatividade de suas áreas de marketing e comunicação para fora, e muitos deles estão percebendo que há muita oportunidade de ter uma diretoria, uma área de inovação para aproveitar, porque esse é o início de um caminho, né, Eric? Ele é só o início de ativar esse engajamento, né, Regi? Como a gente diz. É o início dessa estrada que só vai se desenvolver, crescer, ir para outras telas, né? E aproveitar um conteúdo riquíssimo, aproveitar o sentimento de pertencimento do torcedor, aproveitar as oportunidades hoje que uma segunda tela e que essa fragmentação do futebol brasileiro de direitos permite, né, de dar essa exclusividade ao torcedor. A gente tem aí um relatório da ECA, que acabou de sair no começo desse mês, né, Eric, Regi, e ele traz coisas muito preocupantes para os clubes, né? 40% dos entrevistados de 16 a 24 anos falam que não tem interesse nenhum por futebol. Né? Então, assim, tem muitas particularidades desse público, que é um baita do próximo, desse grande público consumidor, que ele tem uma forma muito particular de consumir, ou por que ele não consome o futebol, né? Que tem tudo a ver com essa nossa discussão. O Edilson Alves fez uma pergunta bem interessante, que eu acho que casa exatamente o que o Tega falou com o que o Regi já estava dizendo, que ele fez a seguinte pergunta: como depois da ação do Manto da Massa ter continuidade de ações e não fazer algo meramente pontual? E aí que eu acho que acho que a resposta a essa pergunta o Tega acabou de passar, né? Um pouco assim, a tecnologia ela vai permitir, se o clube tiver interesse, se o clube tiver engajamento, se o clube trabalhar isso, ele vai acabar permitindo que a gente tenha, né, Regi, essa continuidade mesmo, né? Exato. E fazendo eco, né, coro com o que o Tega está falando, a gente acredita muito que quanto mais canais de contato o torcedor tiver, e quanto mais acesso a conteúdos exclusivos, disponíveis e constantes, maior será esse consumo. A gente entende que consumo não é só pagar por aquilo, né? O Bruno Dias, que é o nosso CEO, ele fala uma frase que eu adoro, assim, torcer é de graça, mas existem torcedor que opta pagar para torcer. Esse que opta pagar para torcer, ele paga um programa de sócio-torcedor para ele ter o sentido de pertencimento registrado e documentado para mostrar para alguém, falar, eu contribuo com aquele clube, né? Aquele gol também faz parte da minha vida porque eu contribuo para aquele jogador estar ali, enfim. Aquela central de atendimento. Vou dar um outro dado, né, que o Tega também conhece. No Brasil tem 62 clubes que tem algum programa de relacionamento com o seu torcedor, que a gente pode chamar de sócio-torcedor em larga medida. Desses, apenas 2 têm tecnologia de URA, que é a Unidade de Resposta Audível, diz que 1 para seu plano, 2 para saber o jogo, 3 para ingresso. E esses 2 são Ceará e Palmeiras, que nós da End-to-End entendemos, porque parte do nosso grupo de profissionais veio do mercado de relacionamento, atendimento B2C, que o que a gente precisa? A gente precisa ter uma relação de contato com o consumidor. Via app, que é o caso do Tega, né, o Super App, interação via os bots, WhatsApp, e-mail, mas constante. Você quer um dado que é importante? Acho que o grande segredo que a gente teve no Ceará, também colocando um case na mesa, é que a gente deu voz ao torcedor que fazia suas críticas nas redes sociais e no passado ele não tinha resposta nenhuma. A partir do momento que ele começou a ter resposta, ele hoje é o grande defensor do programa contra aqueles que recriticam, eventualmente, ou uma partida, ou uma perda de pênalti, enfim. E o mais interessante, Eric e Tega, nós construímos uma relação, tanto com o Ceará como o Atlético, que a famosa frase bola na casinha não se aplicou totalmente, porque nós conseguimos avançar, como o Tega bem colocou, antes, durante e depois dos jogos, mesmo não necessariamente vencendo o campeonato, né? A gente conseguiu resultados expressivos de relacionamento sem vencer. Quando venceu,
né, um projeto que me orgulha muito como empresa e como parceria com o Tega. No lançamento do app para o Galo, né, Tega, a gente criou uma mecânica de lançamento de marketing, de comunicação com a torcida, e que através do app ele também pôde tirar uma foto de realidade ampliada com a taça de campeão mineiro. E lá dentro, antes disso, ele já estava no gamification, preenchendo perguntas e respostas, interagindo. Então a gente entende que essa é uma cauda longa, realmente, e que tem muito espaço ainda para crescer. Muito espaço. Dentro desse sentido, eu acho que vocês dois estão tocando um ponto para mim que é crucial nessa história. A gente está falando muito mais de que a tecnologia é um meio, né? Ela na verdade, o que a gente está tratando aqui é mais conteúdo e torcida, né? E paixão. E a tecnologia é quem vai gerando o combustível disso. É mais ou menos isso ou eu estou falando besteira aqui? É exatamente isso. Eu quero só, antes do Tega falar, assim, o Tega, como empresa de tecnologia, ele aproxima as pontas, né? Que é clube e torcedor. Tem o processo do meio, né, Tega? De aproximação. Que a end-to-end faz super bem, né? Que é atuar nessa integração, né? Foi o que a gente fez agora no lançamento, né, Regi? Exatamente. E utilizar essa força de capacidade de tecnologia, de plataforma que é super disponível, com baixa fricção, com fácil navegabilidade, atrativa, com uma comunicação fácil, fluida, constante e com a cara do torcedor. Eu diria que menos protocolar, Eric, né? Você sabe que eu sou seu fã, você escreve de uma forma magistral. E por que eu curto? Porque não é tão protocolar. Ele é um tipo de comunicação que faz a gente se interessar por aquele tema e continuar pesquisando, né? Perfeito. É exatamente esse tipo de comunicação que o torcedor quer. Ele quer, muitas vezes, né, Pega, desabafar. E se o clube não estiver disposto a estar junto com ele, ele vai se distanciar e vai fazer parte dos 40% dos jovens que não tem muita paciência para ficar 90 minutos assistindo um jogo. Pois é, o torcedor, eles não são diferentes, né, Eric? Só complementando, me Não, vai. O torcedor do Paulista de Jundiaí, do Botafogo de Ribeirão Preto, ou do Botafogo do Rio, ou do Corinthians, eles não são diferentes de nós, que nós temos um celular na mão, por ali a gente paga a conta no banco, assiste Netflix, chama o Uber. Então os clubes, eles estão num momento analógico de relacionamento com o torcedor, né? E estão migrando, e é toda uma aculturação muito, muito interessante. A gente está vivendo isso na prática, né? De acordo com a cultura de cada clube. E o que a gente vê são clubes se transformando ali áreas mais tradicionais, a forma mais tradicional da área de comunicação e marketing, para um canal todo estratégico, com timing, com momentos, ativando experiências e conteúdos que estavam ali guardados e que são ouro, né? Você veja, o Inside Anfield, que é a série do Liverpool, que hoje é uma série, né? Ela começou com uma câmera na boca do túnel na hora da fé. O torcedor quer ver isso, o torcedor quer estar perto, o torcedor quer sentir. Se você, o Manchester United tem um dos cases mais brilhantes de Digital Pass, vamos dizer assim. Se você está fora de Manchester, dificilmente você vai se interessar em comprar o carnê, mas você vai se interessar em consumir o conteúdo do dia a dia, né? Com histórias do Ferguson incríveis. Você quer assistir os 85 gols do David Beckham, você assiste, do Cantona. E eles estão lá, sempre estiveram, né? Então, eu acho que, além de tudo, esse movimento de digitalização que começa a ganhar força agora, ele vai impactar, Eric e Reginaldo, numa conscientização dos clubes e falar, peraí, cara, eu tenho jogo que eu vendo, que eu negocio com a TV, agora com os diferentes players que estão entrando, mas peraí, eu tenho um conteúdo riquíssimo aqui, eu estou aprendendo a monetizá-lo, eu estou aprendendo a engajar meu torcedor, a aumentar o tempo do torcedor nas minhas plataformas. Com isso, eu aproximo outras marcas. Com isso, eu consigo ativar coisas que eu não conseguia com a tecnologia. Hoje a gente consegue, por exemplo, mostrar para um clube que a jornada do torcedor, o torcedor, se ele parou num bar antes, se ele ficou, para onde que ele vai depois, se ele ficou mais tempo no escritório, se ele está na casa dele. E aí o clube pode, com parceiros adequados,
potencializar N serviços, né? Estamos falando de potencializar serviços de transporte, de alimentação, de viagens, de uma série de coisas que não passa nem pela cabeça. E o clube não tem tempo de se preocupar por isso, porque ele acha que ele não é uma empresa de tecnologia e de dados, que no final das contas ele também é, né? O Fernando Moura fez uma pergunta bem legal que eu acho que complementa esse debate. Boa tarde. O conteúdo seria mais uma forma de torcer ou seria um engajamento da comunidade de torcedores? Né? Seria a forma de gerar esse engajamento? O conteúdo ele é uma forma de torcer e de engajamento, só que ele dá uma palavra no meio que é pertencer. Quando esse conteúdo ele é criado para que essa aproximação aconteça, né? Ele está fazendo parte de um grupo social que ele escolhe ou é escolhido desde criança, o pai passa para filho, enfim, e que aquele conteúdo tem que ser atrativo e constante o suficiente, né, Tega? E disponível para os diversos públicos, para que ele se sinta pertencente, e aí ele vai engajar, e vai ser uma forma de ele mostrar para os demais, por exemplo, o meu clube se comunica melhor comigo do que o seu. É uma forma, né? Você não precisa só ganhar de 2-1 clássico. Você pode ter uma campanha de marketing, eu sempre elogio muito as campanhas que o Santos faz, né, que são incríveis, a do Bahia, de engajamento social, incríveis, né? A gente vem construindo algumas coisas interessantes ao longo do tempo e dos clubes, mas ele se sente orgulhoso porque ele saiu na frente. A campanha do Náutico agora, né? Ele pegou uma esteira importante social do momento, ele revelou algo da sua história pedindo desculpa, né? Ele conseguiu comunicar de forma brilhante, pelo menos no meu ponto de vista, e o torcedor do Náutico se sente ganhando, orgulhoso. Então, o conteúdo é uma forma de torcer de engajamento. Perfeito. Agora. Vai lá, Eric. Vai, Tega, vai. Não, vai. Não, tá não, bom. Pode ir. Complementando o Regi, né? E ele foi muito feliz nisso, né? Quanto mais jovem é esse fã, esse torcedor, menos ele gosta de assistir os jogos ao vivo e ele tem uma outra cultura de consumir o futebol, né? Então, estou falando de conteúdos mais curtos, por demanda, highlights das principais jogadas, ele quer mais emoção com o jogo, e esses são alguns fatores também desse desinteresse daquela grande parcela que a gente abordou no início, que foi muito bem explicada e detalhada no relatório recente da ECA, né, da Associação de Clubes da Europa. A forma como nós três aqui, nossos pais e avós, consomem futebol é muito parecida, né? São muito parecidas. Nossos avós, o rádio, nossos pais, a TV aberta, a gente TV fechada. Agora, você também tem 3 moleques dentro de casa, né? Que eu também. Nós somos pai de 3 aqui, né, Regi? É uma loucura. É uma loucura como essa molecada consome, né? Futebol, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, falando com amigos que estão espalhados no mundo todo, jogando videogame no mesmo momento em que esses times estão na tela, numa Champions League, né? Gostam cada vez mais de um clube de fora, né? Tem uma particularidade, eles esperam que o seu clube seja muito mais que um time de futebol, né? Muito mais uma empresa de entretenimento. Então, esses são sinais fundamentais não só de uma geração que está por vir, de um momento que está acontecendo agora, né? Que o clube tem que se atentar para enxergar que os rivais não são só os seus clubes nacionais, as competições regionais ou nacionais, né? Se disputa muito a atenção desse fã. A atenção é uma moeda valiosa. Então aí, ela tá. O Corinthians não tem só o Palmeiras, o São Paulo, tem eu vi ontem, eu vi essa semana, desculpa, aqui, no relatório da Netflix para os seus shareholders, que ele divulgou sobre a sua audiência, ele afirmou que atualmente não é nenhum outro serviço de streaming o seu maior concorrente, é o Fortnite. O Fortnite meter medo no Netflix, imagine o que o futebol deveria estar fazendo, Regi e Eric. Né? E o que nós estamos fazendo? Até teve pergunta feita aqui, deixa eu achar ela aqui. Cadê aqui? Peraí. Bom, agora eu não vou achar ela aqui. Ela rodou aqui, mas enfim. O Wagner vai ficar louco, ele vai me dar bronca daqui a pouco. Mas tem
uma pergunta legal. Eu vou juntar duas perguntas. O Cadu Braga mandou a seguinte pergunta aqui, ó. Já botei no ar aqui, ó. Como vocês imaginam o futebol em 5 ou 10 anos? Acreditam nessa transformação do jogo para acompanhar essas mudanças que a gente tem dito de comportamento? Excelente pergunta. Posso começar, Regi? Eu começo ou você começa? Você vai lá. Não, vai lá, Tega. Eu tô puxando muita fila. Vamos lá. Então, os dois estão querendo. Bom. Vocês estão querendo ganhar tempo para pensar na resposta, eu sei disso. Não, mas é uma pergunta gostosa, porque eu divido com o nosso querido amigo Paulo Calçade o Futurismo, que é um podcast que fala justamente do futuro do futebol, né, e do esporte. E a gente brinca muito de ter essa pretensão de falar do futuro, né? E é justamente parece uma frase feita, mas em tempos de pandemia ela nunca foi tão propícia, né? Porque a única certeza que nós temos é a mudança. E isso está mudando tão rápido. Eu tive a oportunidade de defender uma tese de um mestrado na Europa, agora em abril de 2018. O que aconteceu de mudança de lá para cá é incrível. Incrível. Mudou muita coisa. Então, aquela fórmula que você ia para uma faculdade, estudava, aprendia um negócio e servia para 30 anos, não funciona mais, né? Você tem que estar se capacitando o tempo todo. Então, nós estamos vendo impacto da forma como nós estamos discutindo, de consumo do jogo, de diferentes idades e gerações consumindo de formas diferentes o jogo, precisando de mais emoção, necessitando de ativação, de um relacionamento mais estreito e digital e exponencial, principalmente. Regras do jogo que estão sendo repensadas e implementadas cada vez mais rápido, né? Então, assim, o jogo como a gente o conhece hoje vai mudar profundamente, não tenho dúvida. Ele vai estar muito mais parecido com regras, por exemplo, do hóquei, né, de substituições por penalidade, de algumas inspirações de esportes que conseguiram adequar formatos à demanda de uma audiência, que grita por mudanças também, né? Então, eu não tenho dúvida, a única certeza que eu tenho é a mudança, que o futebol e o esporte se adequam a essa nova forma de consumir entretenimento. O que eu posso dizer é que nos próximos 5, 10 anos vai ter outro debate como esse, não seremos nós que vamos tocar, né? Porque as pessoas vão evoluir muito ao longo desse próximo período, porque mesmo aqueles dos 40% que não curtem futebol, que a gente vem percebendo que cada vez mais gente curte o futebol fora das 4 linhas. O marketing de relacionamento, o marketing de conteúdo, a tecnologia disponível para esporte, o gamification, o fantasy game, o eSports. Então, eu tenho certeza que a gente vai estar como espectador e falar, olha, aquele trio, num dia de setembro, conseguiu, né, criar uma luz em alguém que estiver assistindo para falar, eu quero ser a pessoa que vai construir algo para esses próximos 5, 10 anos. A começar com as 3 substituições, né, que eu acho que é uma sacada boa por conta da pandemia, mas você muda o jogo, você muda mais de 50, quase 50% do seu time para jogar. Se você pensar, eu sou entusiasta do basquete e imagina, você tem uma bolha, todos os times convivendo num único local, do basquete americano, NBA, aí você tem o segundo jogo, né, das finais, Lakers e Nuggets, em que o Anthony Davis faz a bola do jogo e o Everaldo Marques está narrando brilhantemente mais uma vez. Não tem torcida. A torcida está em casa. Mas e o telão explodindo? As pessoas vibrando em casa? É um outro tipo de relação. Eu vou fazer uma analogia aqui. As igrejas fecharam e nunca teve tanto culto, né, de religiões sérias, que engajam muito mais gente através da tecnologia. Talvez tenha pessoas que não estavam acompanhando futebol e que, pelo fato de ter no futebol sem torcida, ele vai acompanhar para ver qual é essa relação, para depois ter uma experiência com torcida. Então, muda muito essa relação, e quanto, de novo, né, outra lição do Last Dance que está na Netflix, do Michael Jordan. Então, tudo que a gente está capturando de história agora na pandemia, espero que muitos clubes estejam fazendo, né, Tega? Para gerar conteúdos fantásticos dentro de um super app, para ter o Last Dance daqui a 10 anos, por exemplo, do Ceará campeão da Copa do Nordeste no meio da pandemia. Para dizer um dos clubes, né? Os caras faziam isso lá em 98, né, Regi? Já sabiam e estão ganhando dinheiro até hoje, né?
eles faziam antes. A gente tem imagens do Phil Jackson jogando, cara. Isso. É outro. Isso. Aí até vou aproveitar o gancho para uma pergunta do Pedro Paiva, mudando a ordem aqui, viu, Wagninho? Como construir esse conteúdo se o departamento de futebol não vestir a camisa, não abraçar a causa? Eu vou até além, não só construir o conteúdo, né? É até ter, porque eu vejo muitas vezes a gente está num movimento em que tem um lado vindo para frente, o outro lado ainda tentando segurar para não perder esse espaço. Enfim, como é que a gente vai criar essa ruptura? Ela vai vir independentemente do que acontecer, exatamente porque não vai ter como? Excelente pergunta, Pedro. Essa é uma pergunta que eu respondo na prática, o que a gente sente, né? Nós temos clubes com uma convicção muito forte, né, que vem do seu presidente, que entende perfeitamente o que nós estamos falando aqui e sabe perfeitamente para onde quer ir. E tem uma equipe comprometida com essa convicção. Você tem outros clubes que estão criando diretorias numa posição para enxergar esse novo momento, a comunicação e o marketing num degrau acima, como novos negócios, fazer da comunicação e do conteúdo receita, novas receitas, e não só cliques e likes, né? Isso é uma mudança fundamental e não é fácil de fazer. E o futebol, vou dar um exemplo de alguns clubes que a gente vê isso tão bem orquestrado, né, e equilibrado lá fora, a participação de treinadores, das estrelas, não só em questões sociais. A Premier League, para mim, é um grande exemplo, onde você tem na imagem do atleta, né, toda uma grade distribuída de conteúdos que ele tem que se comprometer a desenvolver, né, além do treino e do jogo, ele tem compromissos de produção, de geração de imagem para questões sociais, questões comerciais, e uma grade horária de ele se dedicar para isso, porque isso é dinheiro, né? Esse dinheiro transformado em entregas digitais, essa imagem em entregas digitais é uma receita exponencial. Então, esse é um grau de maturidade, respondendo ao Pedro, que os clubes brasileiros estão começando a entender. E há muita dificuldade. Por quê? Porque o vestiário é um ambiente sagrado, o ambiente do futebol, o departamento de futebol tem todas as suas particularidades, muitas vezes carregam personalidades e particularidades do seu staff técnico. Agora, acima disso, vem uma estratégia do próprio clube, que ela vai ser colocada ao longo do tempo. Então, isso não acontece, né, no estalar de dedos. Isso vai acontecer ao longo do tempo, nós estamos observando esse movimento, e está sendo muito interessante construir em conjunto com os clubes esse processo, né, Regi? Você também tem experiência dessa fragilidade, né, dessa sensibilidade que é o ambiente do futebol, que é o conteúdo mais valioso, né? Nós estamos falando lá de uma imagem, um vídeo do treino, um bastidor, um papo descontraído entre ídolos, aproveitar ídolos e ex-ídolos para uma experiência diretamente com os fãs. Então, a gente vê cada vez mais esses exemplos lá fora e que começam agora a contagiar, porque faz sentido, porque eu tenho agora um canal proprietário, porque agora eu tenho uma estratégia digital e eu preciso das minhas principais estrelas. Só para terminar, a Disney faz muito parecido, né, todos os dias conosco, né? Nós temos filhos que a cada 5, 10 anos levamos para a Disney para conhecer uma montanha-russa. Mesma coisa. De tempos em tempos, nós vamos para o estádio com os nossos filhos. É uma atração. Só que a Disney invade nossas casas com conteúdos todos os dias, com Star Wars, com Vingadores, com desenhos tradicionais, com uma série de grandes marcas que invadem digitalmente nossos lares e nós e nossos filhos consumimos, né? Os clubes de futebol têm lá os seus personagens, tem lá o Wolverine, tem lá o Mickey, tem muito Pateta também, viu, Eric e Regi, né? Mas tem lá os seus personagens. Tem lá os seus... Aí tem, né? Pô, isso tem. Mas tem lá os seus personagens que estão ali com um universo de tantos e tantos fãs, com milhões de fãs, querendo estar próximo, querendo ter uma experiência, querendo ter exclusividade, querendo ter um conteúdo. E eu acho que esse é um processo que ele começa a nascer agora no nosso país e no brasileiro, e vão se diferenciar e ganhar um protagonismo aqueles que começarem antes e terem diretrizes muito claras, né, do que querem como estratégia digital
que passa necessariamente pelo departamento de futebol. Eu vou pegar um gancho, Eric, nessa resposta que o Tega deu, que eu concordo plenamente. Os clubes, eu não venho do futebol, né? Eu estou há 5 anos nesse segmento, eu vim do mercado corporativo, enfim, e as grandes marcas de literatura do mundo corporativo, quando a gente fala de Jack Welch, Peter Drucker, Collins, esses caras todos, eles querem contar os cases das empresas, né? Você tem o case das Casas Bahia em Harvard. Os clubes não entendem que o consumidor do Corinthians não vai conseguir consumir Palmeiras. E que seria muito bacana ter uma riqueza histórica e de grandes personagens. E aí até acho que tem muito mais Mickey, mas muito mais Mickey que Patetas no futebol brasileiro, nesse futebol centenário, que todas as gerações, inclusive aqueles dos 40% que não sabem da história do esporte, iam ter se embalados de forma adequada, de forma contemporânea, um baita prazer de ver aquilo, de assistir, de consumir, né? De aproveitar essa história do esporte no dia a dia. Bastidor, né? Por que a gente tem uma avalanche de reality show? Porque a gente quer ver o bastidor mesmo. Então, os próximos técnicos têm que entender o seguinte, ó, eu queria fazer uma pergunta para um jogador. Você se sente mais pressionado sem ou com torcida para bater um pênalti? Né? Porque agora não tem. Ele se sente pressionado? Qual é o barulho? É do técnico? É da bola no eco? No estádio como o Allianz Parque, daquele eco? Né? Se ele der um balão? No treino, antigamente, né, Eric? Você sabe disso, os jornalistas ficavam acompanhando o treino e via se o cara chutava a bola de bancada no ângulo. Hoje o treino é fechado e ele se sente teoricamente, menos... o jornalista via durante o treino, mas isso é outra história. Não. Essa é a minha cornetada agora. Só que o que acontece? Hoje, você não prepara, às vezes, o atleta para a pressão do jogo. Volto para o basquete. Como é que você treina arremesso de lance livre? Quando você treina 2 horas sem parar e no final você faz lance livre porque seu braço está cansado. Porque se simula o lance livre da partida. Vamos pensar no futebol e geração de conteúdo. Então, vestiário é lugar sagrado, é o lugar de trabalho, mas quem paga aquela conta é o consumidor de futebol, o torcedor que quer ver o seu ídolo suando e ralando na partida. Imagina só a seguinte situação, Tega, no app. O jogador ralou a semana toda para se livrar de uma contusão. Suou, sofreu, você filmou. Ele entra em campo, ele não consegue performar, mas o torcedor vai consumir e falar, cara, eu assisti que ele ralou, que ele se dedicou. Imagina que conteúdo incrível é você levar isso para o consumidor de futebol. Agora, é lógico que tem momentos e momentos, não dá para o tempo todo você ficar invadindo o lugar de trabalho, mas eu acho que é pouco explorado. Não existe nos clubes uma diretoria, por exemplo, na maioria, poucos têm, de sócio-torcedor, que muitas vezes é um puxadinho de marketing. Não tem uma diretoria de novos negócios. Todo mundo quer conhecer onde deita o craque X da concentração. Não existe, muitas vezes, como a gente está falando, canais de relacionamento com o torcedor que gere novo dinheiro, novo dinheiro, que não é só patrocínio de camisa, não é só venda de jogador, e tampouco agora com a mudança desse novo mercado de transmissão. Eu acredito que o dinheiro está no consumidor, e ele consome quando tem uma atração, né? E essa atratividade passa por geração de conteúdo que chama atenção e é constante. Agora eu vou jogar a pergunta que o Vitinho Jacob fez para a gente, que ela é complicadíssima. Eu estou tendo que pausar aqui, porque eu estou recebendo ligações fenomenais dos amigos dos meus filhos que estão querendo jogar bola, que estão voltando os treinos no clube. Então, desculpa, viu, gente, mas a gente consegue regular aqui. O Vitinho fez a seguinte pergunta aqui para a gente. Aqui. Será que existirá um momento em que a grande quantidade de conteúdos ofertados poderá causar uma overdose nesse consumidor e afastá-lo? O Vitinho é do Bauru? Que era do Bauru. Bauru, ele mandou depois da sequência aqui, ó. Grande abraço, Reginaldo. Bom te reencontrar por aqui. Grande Vitinho. Grande Vitinho. Eu tive a honra de trabalhar na Pascoaloto como diretor de cobrança, e no ano que eu estive lá, até sempre brinco com o Rodrigo Pascoaloto, que eu fui pé quente
Dos 6 títulos disputados, o Pascoaloto ganhou 5. Tá bom ou não? Eu acho que... Vou voltar para o Manto da Massa para responder o Vitinho e eu passo rápido para o Tega. O Manto da Massa é um case, talvez mundial, no modelo. Desenho do torcedor, rápido, enfim. Só que o Manto da Massa pegou um clube e a própria End-to-End despreparada para o tamanho da carência. 100 mil camisas. Não tem algodão no mundo para entregar a camisa. Entendeu? É lógico que o torcedor fica, mas eu paguei, eu quero minha camisa. Cara, a gente teve a fábrica com 20% do quadro com Covid. 20 e tantos dias para voltar. Mais o produto que vem importado e as fronteiras fechadas para chegar ao produto. Né? Olha o tamanho da oportunidade da carência. Então, se eu chego e posso até fazer um aquecimento de Manto da Massa em dezembro, né? Uma promoção. Pode ser uma sacada, mas eu tenho que ir para a próxima, porque senão fica maçante. Eu tenho que ter outro tipo de comunicação, mas que seja constante, né, Tega? Eu acho, aproveitando o teu gancho, é exatamente isso, né, Reginaldo, e fazendo só um complemento à boa pergunta do Vitinho. Eu tenho a percepção que cada vez mais a gente vai ter oportunidade com tecnologia identificar nos clusters, nos nichos, né, da própria massa de fãs e de torcedores, exatamente o que ele está esperando consumir, que tipo de conteúdo que ele se engaja mais, o que faz ele passar mais tempo no ambiente digital consumindo o seu clube além do jogo, né? Então essa questão ela me leva a refletir que o clube vai cada vez mais aperfeiçoar o poder das entregas de conteúdos em função dos seus clusters, em função dos seus nichos, o que talvez não leve a uma overdose do conteúdo, porque ele nunca deveria ou deve ser tratado da mesma forma, né? Então, o próprio jogo está nos dando insights valiosos. O jogo, ele não agrada a diferentes faixas etárias, ele nos agrada, né? A forma como a gente assiste jogo e consome, como eu disse anteriormente, a gente tem até aquela cultura, né? Nós, a TV, a cerveja, não me enche o saco agora. Eu quero assistir meu jogo. A molecada não tá nem aí. É a mesma coisa. A nossa paixão, ela não tinha limite. A gente ia pro estádio, a gente sabe o que a gente passava para assistir, para sentar na arquibancada de concreto, e no banheiro sujo, não conseguir pegar a cerveja. Os nossos filhos, a paixão deles não aguenta isso, né? Eles nem pensam em passar por uma experiência dessa. Então, Tega. eu acredito... Oi. Não, só para complementar. E tem outro detalhe também em cima do que você está falando, né? A gente fala uma outra frase. O clube fala muito bem com a torcida, mas fala mal com o torcedor. Existe o torcedor de arquibancada, o de arquibancada de torcida organizada, o de radinho de pilha, né? O que vai eventualmente como evento social. O torcedor que só consome a camisa, todo ano compra uma camisa nova. O torcedor que joga com a camisa no futebol, mas não assiste futebol. O torcedor que joga os games fantasy só para nos grupos de trabalho, mas não acompanho muito, vou lá brincar. Tem muito tipo de cluster, como você bem colocou, e que o clube ainda, no nosso ponto de vista, erra ao tratar todos como iguais. E existe consumidores para produtos diferentes, mesmo que o produto mãe comum seja futebol, né? E sempre se comunica de forma muito massificada. Então, na hora que você falou cluster, eu só queria te fazer esse ponto, que é olhar os diversos tipos de público existentes dentro de uma cadeia chamada consumidor de futebol. Sim, inclusive até provoco quem está nos assistindo, a fazer uma leitura precisa sobre o relatório do Fã do Futuro, né, o Torcedor do Futuro, que foi lançado agora em setembro pela ECA, que explora muito bem 6 tipos de nichos, de clusters dentro dessa massa de torcedores, que nos dão uma visão muito completa da forma como você pode sensibilizar e estimular cada um deles, né? Lá na Universidade do Futebol, Eric e Regi, foi uma estrada na selva, né? Foi uma parceria com a máquina,
foram 13 anos, né, trabalhando aí numa transformação de cultura de formação, que eu me orgulho muito, né, ela do professor Medina. E que naquela época a gente sempre alertava para o perigo das crianças se desinteressarem por futebol, né? A gente tem a mesma idade, a rua fez parte da nossa escola, né? De jogar futebol, de brincar futebol, brincando e de jogar, você pode jogar mais vezes, o que te leva a jogar bem, enfim. Hoje você corre o risco muito grande de levar seus filhos numa escolinha que virou um processo mais regulado, mecanizado, e não ter a sorte de ter um professor que estimule adequadamente nossos filhos e ele se desinteresse, porque vai ser uma aula tão chata quanto é uma aula de inglês, por exemplo, quando são as aulas de inglês chatas. Então, o que nós estamos falando agora aqui é numa categoria onde esse mesmo jovem, essa mesma criança, ele não está mais nem aí para futebol, né? Aquilo não o interessa. Então, Na verdade, é um alerta importante. Eu vou te dizer, desculpa cortar, Tega, porque eu acho que eu não entro que ele não está nem aí para o futebol. Ele não está aí para o futebol da maneira como a gente se acostumou a consumir o futebol. Para esse jogo de 90 minutos, né, Eric? Esse conteúdo padrão é isso. Gente, eu vejo muito o seguinte, sim, há interesse em consumir o futebol. Agora, que criança para 90 minutos na frente de qualquer coisa para ficar olhando com total atenção para aquilo. Perfeito. Acabou. E esse eu acho que é o ponto, se a gente pode... Eu vou ter que começar a gente a fechar o painel, mas eu vejo muito isso. O que a Bundesliga começou a fazer agora, de ir buscar parcerias no streaming, para mim, é muito isso. Ela está olhando já a mudança do hábito de consumo, não é só da plataforma. Perfeito. Formas e formatos, não é só né? da plataforma. Porque quando a gente fala o seguinte, a tecnologia para trazer uma nova receita, ou um dinheiro que está sumido, ou um dinheiro que o futebol nunca pensou em buscar, é porque, na verdade, a gente, né, e aí eu coloco a gente meio que no mesmo balaio, o Reginaldo, ele tem essa carinha de jovem, né? Mas o Reginaldo, acho que ele é o mais experiente aqui do time, se não me falha a memória, tá, Tec? Se for por cabelo 47, branco, tá bom, não? 40, olha isso. 47. Você que é o mais novinho aqui, Eric. Nós também tá 47. Eu sou. Mas então, aí eu vou dizer o seguinte: a galera que está comandando o clube está lá perto dos 60. Alguns mais jovens, claro. Mas aí, quando a gente entra nesse cenário, a gente tem que parar de imaginar que o consumo virá como a gente fazia. Porque ele vai deixar de ser como a gente fazia. A gente consumia um produto estático, um produto de 90 minutos de pura atenção e interesse, como o Tega disse. E aí eu vejo o caminho, a gente tem que ir buscando outros caminhos. E aí eu vou pegar aqui o João Cusquinha, ele está desde o começo usando muito o exemplo da NBA para falar para cá, né? O João já botou vários comentários aqui. Uma coisa interessante que ele está colocando aqui, ele tá revoltado com o futebol, não fica assim, João. A gente ainda tem muito a trabalhar e melhorar. Mas ele falou aqui, ó, pensa na NBA, a variedade de produto, conteúdo e oportunidade que são oferecidos ao fã. O Brasil está no limbo, engatinhando e não avança, não aprende. Na verdade, João, fica com a gente hoje, amanhã, que você vai ver que a gente está avançando, tem aprendido. Agora, quem lança uma campanha como a NBA fez, de dizer a whole new game, né, um jogo totalmente novo, para trazer uma nova experiência de acompanhar o basquete, eu acho que esse é o ponto de colocar sempre à frente o pensamento do consumidor. Falta a gente atingir esse status para aí sim a tecnologia vir e avançar e realmente começar a trazer cada vez mais receitas, senhores? Eu tenho absoluta certeza que sim, né? Eu acho que esse é o grande desafio dos broadcasters como eu vou buscar uma produção de conteúdo em escala, entendendo formas e formatos e momentos da forma como o torcedor quer consumir esse mesmo conteúdo, né? Então essa é a nova fronteira. A gente vem tendo ótimas discussões com executivos de grandes empresas de mídia, né?
E eu acho que esse é um cenário que a gente vai ver muito rápido se transformar. Eu não estou nem aqueles 10 anos, sabe, Eric? Eu acho que em 5 anos a gente vai ver tanta mudança nessa forma desse jogo linear de 90 minutos, que a gente já tem vários insights do quanto ele não atende já certas faixas de idade, e ele está se transformando. Se a gente olhar rapidamente aí nos últimos 5 anos, a gente vai perceber uma série de mudanças, né? Do próprio VAR, da entrada de tecnologia em campo, e esse movimento vai ser cada vez mais acelerado, né? Eu não tenho dúvida que nós vamos ter inovações nas regras, e isso vai impulsionar talvez até uma nova onda de aproximar marcas que conseguem agora enxergar seus consumidores, né, Reginaldo, de uma forma, com a ajuda da tecnologia, ainda mais barata e ainda em escala, né, e refazer suas estratégias. Eu não tenho dúvida que isso pode acontecer. Eu acho que o dinheiro ainda está inexplorado e está no indivíduo, está no torcedor, não está na massa de torcida, né? Eu acho que o clube vai pouco ao torcedor, e quanto mais ele ir ao torcedor, mais esse consumidor estará perto consumindo o produto. Quanto maior for a disponibilidade de plataforma, canal e tecnologia, e que seja fácil isso, maior vai ser o público dos diferentes tipos de público que são disponíveis, né, de uso de plataforma, de app, de produtos de engajamento. Agora, eu penso que o conteúdo que a gente vem falando, ele deveria ser, né, qual é a lição que a gente aprende com os e-sports? Ele é interativo, né? Então, os fantasy games, que ainda estão numa escala caminhando, flertando com a aposta, acho que tem um caminho grande que eu não vou entrar em detalhes, mas eu diria para você o seguinte: o jogador não pode ficar bravo porque o torcedor fez uma resenha e reclamou que ele estava com a pontuação baixa. Entendeu? Ele deveria participar e falar assim: me volta na próxima, que na próxima eu vou arrebentar. Mesmo que ele não arrebente, o fato do jogador... Me escala, né? Que eu tô dentro. Teve um jogador agora, né? Que foi, não lembro quem que foi, que o jogador deu a camisa do time, né? Aquele jogou pro torcedor que escalou ele no Cartola. Achei genial, é isso aí. Então, vamos lá. Por que aí começa a ficar divertido quando você usa tecnologia a serviço dessa interação? Né? Porque você quebra essa barreira. Não precisa brigar. Traz para perto. Né? Porque se eu vou criar um gamification dentro do app, do super app do Tega, né, da Sporteca, e lá dentro tem uma capacidade de premiar esse torcedor que me apoiou como jogador, como clube, enfim, é essa resenha. Na verdade, se a gente fosse pensar em larga medida, eu estou transformando aquela resenha do Chopinho no canal. E eu posso continuar no Chopinho, no churrasco, na pelada de final de semana, né? Essa interatividade constante. E é aí que eu concordo com o colega que pontuou da NBA, que é essa exploração 360 graus. Se a gente fosse pensar o que era o Golden State Warriors há 5 anos antes do Curry. Aí montou um timaço com o Curry, só que reverberou no mundo. Então você vê garotos utilizando Golden State Warriors, em larga medida era Chicago Bulls e Lakers e Boston Celtics talvez em algum momento, né? Mas aquela comoção mesmo de Lakers e Chicago Bulls no Brasil, vamos pensar assim. Uhum. Por quê? Porque a marca explorou bem essa relação do ídolo com a comunicação, com o conteúdo, com os filmes, através de tecnologia, né, de relacionamento. Então, acredito que o dinheiro ainda está inexplorado no indivíduo consumidor de esporte. Olha só, Eric, a gente faz no Super App um fantasy. A gente faz um fantasy por partida, né? Dentro das partidas dos clubes, cada clube tem um fantasy, e o tempo o time spend de cada usuário, de cada torcedor é absurdo, né? A cada acesso. Hoje nós estamos chegando a quase 9 minutos por acesso que o pessoal passa dentro do app consumindo conteúdos e experiências e, inclusive, participando do fantasy. E alguns clubes estão adotando já algumas táticas bem interessantes. Após a partida,
o Super App ele permite que cada clube crie sua estratégia, mas ele envia uma mensagem, um push notification, aonde é convidado se você assistiu o jogo, vem comigo aqui, eu tenho aqui uma série de perguntas para você multiplicar suas moedas. Então, ele acaba participando de um segundo momento, né, super interativo, porque ele assistiu o jogo, então ele sabe se o atleta fez a assistência com o pé esquerdo, o pé direito, aí vai da criatividade de cada equipe, né? Mas vejam quanta oportunidade a gente tem para preencher, né? O antes, o durante e o pós-jogo com o suporte da tecnologia, que na verdade é uma inteligência baseada em tecnologia construída em conjunto com o clube e com parceiros de ativação. Eu acho que tem uma coisa interessante, acredito que quase todo mundo tenha visto hoje, já deve ter rodado no teu WhatsApp, no de metade do pessoal aqui que está nos assistindo, o vídeo do Burger King, com a ação que foi feita agora no joguinho, acho que é no FIFA, né, que eles patrocinaram o último colocado da 4ª divisão inglesa, patrocinaram fisicamente e decidiram criar um desafio de fazer com que você saia da última divisão do futebol da Inglaterra para ser o primeiro colocado da Champions League. E o cara fez o quê? O que o Burger King fez? Por que ele fechou o contrato de patrocínio com aquele clube? Provavelmente ele pagou uma merreca, porque é o 4º time, 4ª divisão da Inglaterra, digamos que não vai valer muito, só que ele foi inserido dentro do videogame. E ele se levou a campeão da Champions, por quê? Porque ele criou um desafio, obviamente, com os torcedores, de falar, duvido que você pegue, aí vai gamificação, vai tudo, né? E é muito legal, o vídeo eu tentei baixar aqui, fazer a gente rodar, mas não vai dar tempo. Mas, assim, é o exemplo de como mudou a maneira como a gente se conecta com o esporte. É um excelente exemplo do clube se enxergar como um clube de entretenimento e de tecnologia. Exemplo. E ocorreu há alguns meses, essa ação voltou agora, né? Hoje rodou bastante, mas ocorreu há alguns meses. É brilhante, né? O timing do Burger King, o espírito aberto à inovação do clube, né? E aonde eles chegaram. É incrível, incrível. Eu acho que é um ponto aí, acho que por isso até foi muito legal a gente iniciar este nosso bate-papo aqui, falando exatamente disso, assim, a tecnologia ela traz muita oportunidade que está aí. Está aí. Está quicando literalmente, está quicando na área. Perfeito. Né? E a gente tem uma condição grande de fazer com que esse dinheiro venha para dentro do esporte, né? Ou deixe de escoar para outros lugares. Né? E que, no fim das contas, é o que vai acabar financiando toda essa indústria, toda essa máquina aí que tem para girar e para fazer com que o negócio consiga acontecer. Perfeito. O pessoal está me dando aqui 2 minutos para a gente encerrar o painel, então a gente ainda tem tempo. Então eu queria de forma sucinta, se vocês conseguem, Tega, onde é que está esse novo dinheiro do futebol? Vamos lá, o Reginaldo já deu uma pista, né, que ele está, na sua essência, concentrado no torcedor, no indivíduo, né? E eu concordo com ele, mas eu vou um pouco mais além. Eu acho que esse trabalho de entender do indivíduo o que ele gostaria de consumir do clube e o quanto ele gostaria de pagar, essa é um fator muito, muito peculiar que o clube com tecnologia ele consegue começar a captar, né? Mas mais do que isso, existe um dinheiro em novas propriedades digitais que o clube começa a perceber que tem, né? A gente está vendo isso na prática. Então, o clube não tinha um aplicativo, ele passa a ter um aplicativo e passa a ter, em poucos meses, centenas de milhares de fãs nesse aplicativo. Isso gera um valor porque páginas passam a ter inventário, passam a ter valor, inventários digitais, páginas digitais, abertura de uma tela que é mais frequentada, entre tantas coisas que, principalmente, a forma como o clube, de forma responsável, usa a informação do Big Data dos torcedores para ativar o consumo desses próprios torcedores, ou seja, como é que o clube se relaciona com marcas de carro, de cartões de viagens, de farmácias, de uma série de bens de consumo que os seus torcedores também consomem. Então, ele tem ali uma massa
ávida para consumir não só bens de consumo do clube, mas bens de consumo de forma geral, e o clube começa a entender esses perfis e hábitos de consumo através da tecnologia. Então, na sua essência, está lá no indivíduo, mas está em todo esse ecossistema que o clube passa a conhecer melhor, fazendo um bom uso do seu Big Data, conseguindo ativar melhor. Hoje, na parte final do funil, né, Regi, você sabe bem disso, o Eric também, mais ainda, um percentual muito pequeno dos torcedores que compram alguma coisa, né? O clube tem ainda muitos gaps e deficiência na parte de vendas, de ativação de vendas de seus produtos licenciados, enfim. Então, há uma grande oportunidade nesse cenário. Então, eu acho que, de forma geral, há um dinheiro muito interessante a ser explorado, um novo dinheiro, onde novas tecnologias e melhores práticas, com esse espírito de inovação, podem trazer para o futebol brasileiro. Muito bem. Regi, qual é o tamanho desse mercado, hein? Fala, pode falar. Não, o tamanho desse mercado é o tamanho da capacidade de consumo desse torcedor. Então, se alguém me provar que um clube A tem, de fato, 40 milhões de torcedores, eu diria que eles têm 40 milhões de consumidores. Então, a matemática, quando o Tega explica brilhantemente toda a cadeia para voltar para o indivíduo, né, esse ecossistema do CPF consumidor, né, e a pesquisa, o data science, o tipo de consumo, eu diria para você o seguinte: você tem um outro dinheiro que está embutido neste indivíduo. A soma de indivíduos com capacidade de comprar carro, aí sim, uma vez clusterizados e qualificados pelo clube, você tem uma cota de patrocínio para comprar aquele carro efetivo. E não só o name rights do estádio, da camisa. Né? Ou seja, eu tenho 112 mil torcedores, desses 8 mil compram a marca X, porque eles me colocaram aqui na pesquisa. Eles me deram os dados, eu tenho o CPF, eu tenho a linha de consumo, né? Então eu volto a dizer que é um dinheiro inexplorado e que você pode qualificar esse dinheiro B2C, que é o indivíduo, e B2B. Marca tal, se você estampar na minha camisa, eu não vou dar só espaço de merchan para você estar no videogame X no mundo todo. Não, tem aqui 12 mil potenciais consumidores do seu produto. E todos eles já clicaram na LGPD, já disseram que são propensos a comprar teu carro, é só você assinar o cheque. Concorda? Você tem uma esteira produtiva que começa e termina no indivíduo através da tecnologia.